Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fé em Ação. Para quem não me conhece, eu sou o Wellington Silva, sou criador desse canal. Pela graça de Deus, nós estamos aqui pelo menos a cada 15 dias, né, compartilhando um pouco da palavra, compartilhando com você que nos assiste. Quero já agradecer a Deus por essa oportunidade, porque o Senhor é bom, o Senhor tem nos dado graça. Às vezes os dias são corridos, né? Como a gente sempre fala, né? Os dias são corridos, os dias são agitados, mas graças a Deus que nós temos o Senhor que nos guia e nos dá a cada dia uma oportunidade de nós testemunharmos, de nós falarmos da palavra, e nós estamos aqui justamente para isso, né? Então, eu quero agradecer a Deus por você que está nos assistindo e pedir para você se inscrever no canal. Ativa o sininho para receber as notificações aí, o nosso canal está crescendo. A nossa intenção é chegar ao decorrer desse ano aí, quem sabe pelo menos nos 500 a 1.000 inscritos no canal, para que mais vidas sejam alcançadas. Essa é a nossa ideia. Nossa ideia não é nós apenas ganharmos nada, é nós justamente pegarmos aquilo que Deus já nos deu e nós repartirmos com os próximos, beleza? E também compartilha, tá? Compartilha com os grupos da família, com os grupos da igreja. Se esse conteúdo edifica você, não fique só com você. Compartilha com aquela pessoa que você acha que vai ser edificada através desse testemunho, tá bom? Bom, eu quero agradecer ao pessoal da Prodigimus, que são responsáveis pelo estúdio que nós estamos aqui. A Prodigimus é uma produtora especializada em conteúdo digital, então tudo que você precisa, você que é empresário, você que tem alguma mensagem que você quer transmitir na internet, a Prodigimus ela pode te ajudar. Através da Prodigimus você consegue alavancar ainda mais o seu negócio, o seu canal na internet, tudo que você precisa para suas redes sociais. Você pode entrar em contato através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela e vem aqui tomar um café com a galera aqui da Prodigimus, venha conhecer um pouco mais esse estúdio muito bem equipado. Eu tenho certeza que você vai gostar, vai ser muito bacana. Beleza? Vamos para o nosso convidado de hoje, então. Quero agradecer a Deus, porque nós estávamos tentando, né, uns dias atrás, desde o ano passado, né, mas hoje deu certo. Seja bem-vindo, Gutierrez. Obrigado, pessoal. Obrigado, Wellington, pelo convite, né, de estarmos aqui. Louvado seja Deus por isso. E nós estamos para compartilhar aquilo que Deus tem feito, né, nas nossas vidas, através das passagens, das dificuldades e das batalhas. Mas nós sabemos que o maior está conosco e vai continuar conosco até o último dia aqui nessa terra, para nós irmos depois para a eternidade, que lá nós ficaremos muito e muito tempo. A palavra já diz, né? Eternidade. Muito bom. Bom, seja bem-vindo, Guti. A gente estava tentando aí um tempo atrás fazer, aí marca, não dá certo, mas graças a Deus que agora deu certo. E, cara, como é que tá a vida hoje? O que você tá fazendo? Como é que tá os projetos aí, tanto na vida pessoal como na obra do reino, né? Que você tem, ao longo desses anos, a gente tem acompanhado, né? E eu fico muito feliz em poder, primeiramente, trazer você aqui, porque eu tenho certeza que você vai ter muito a agregar. Eu lembro que quando a gente se conheceu há um pouco mais de 10 anos atrás, o quanto que nós vimos Deus trabalhando na nossa vida, né? Então, tenho certeza que vai ser bem edificante. Como que tá as coisas? Graças a Deus temos caminhado bem, não é? E lembrando, como o Wellington já disse aqui, né? Quando a gente se conheceu, a gente era tudo mais novinho, né? Acho que faz uns 12 anos atrás, um pouco mais, 13 anos atrás, né? A gente estava tudo crescendo junto, né? Verdade. Crescemos tanto que hoje estamos aqui, cada um com a sua função. Deus dando sempre direcionamento, né, para cada um de nós, né, e cada um atuando naquilo que foi chamado. Sempre lembrar a todos que não adianta a gente querer copiar alguém. Deus tem algo, é para você. Então é para você que Deus vai trazer esse mistério. Temos que ter, sim, alguns exemplos, né? Alguns homens, algumas mulheres que são líderes espetaculares, mas sempre nosso foco tem que estar em Cristo, não é? Então, se Deus deu para você, é para você. O jeito seu é o seu jeito. Não adianta querer copiar, que não vai dar certo, como eu já tentei muitas das vezes. Às vezes tentava copiar algum pregador, alguma pregadora, algum cantor, alguma cantora, mas não dá certo. Mas se Deus escolheu você, é porque Ele plantou você lá, para que você fosse
dar crescimento para que você fosse ser germinado lá e usar aquilo que você tem para que as vidas sejam alcançadas. Legal, muito bom. E, cara, como é que começou a sua trajetória? Porque a gente, como eu falei, né? A gente se conheceu há um tempo atrás e a gente sabe que a nossa vida com Deus, a nossa vida como ser humano, ela não é estável, né? A gente não é... Do mesma forma que a gente começa, a gente continua, né? A gente passa por desafios, né? Como que foi a sua trajetória de conversão mesmo, né? Porque ninguém nasce cristão, né? Mesmo os filhos que nascem filhos de pessoas que já estão no caminho, na caminhada com Jesus. Mas chega um momento que precisa vir a decisão, né? De conhecer Jesus. Aquele momento que o Espírito Santo começa a incomodar. Como que foi esse despertar para você? E quando que foi que você conheceu a palavra de Deus, conheceu Jesus? Como que foi lá atrás, lá? Meus pais não eram cristãos, né? E eu comecei a ir para a igreja com os meus tios, pastor Valdeci, né, e missionária Marlene. Você tinha quantos anos, hein? Tinha 6, 7 anos de idade, né? Eu ia na casa deles para brincar com meu primo e com a minha prima, com a pastora Vanessa hoje, né, que hoje atua na direção junto com o pastor Gabriel de uma congregação da nossa igreja. E a gente ia lá para brincar. Mas, como a própria palavra fala, né, eu plantei, Apolo regou. Então, meus primos, meus tios estavam plantando e regando, para que no futuro viesse dar crescimento. E nessa caminhada, fomos indo, né, fomos crescendo. Comecei a participar de algumas atividades na igreja, né? Quando que era a parte das crianças, a gente ia lá, cantava com as crianças, né? E depois a gente foi lá para a juventude, né? Hoje a juventude é um pouco diferente daquela juventude que a gente tinha lá atrás, né? Mas persevera muito, tem crescido cada dia mais. E naquele tempo lá, quando logo fui para a juventude, eu apenas fui, mas não tinha tido esse encontro real com Deus. E esse encontro real com Deus é aquilo que nós temos que buscar, não é? Então, caminhei alguns dias, passaram alguns anos, a gente atuava, né, algumas coisas na igreja, fazia isso, fazia aquilo, porém, né, por volta dos meus 19, 20 anos de idade, aconteceu o quê? A gente começa a ver algumas amizades do lado de fora e a gente começa a entrar um pouco mais com eles, né? A gente começa a se afastar um pouco mais dos caminhos do Senhor. Aí entrei na faculdade, né? Tal. Enfim, fizemos um curso na faculdade lá e, queira ou não, deu um pouco de distanciada dos caminhos do Senhor. Mas teve um dia que eu estava passando uma dificuldade muito grande, né, com a minha família e eu fui num congresso da Juventude da Almadrique, né? Eu não estava atuando naquela ocasião, uns 15 anos atrás, 15, 16 anos atrás, e um pastor pregando, pastor Wagner Lisboa, estava ministrando a palavra muito forte, tudo aquilo que ele falava era aquilo que eu estava sentindo, tudo aquilo que eu estava maquiando na minha vida. E quando eu me deparei, eu já estava lá na frente, de joelhos. Eu me lembro que ele só falou uma frase lá, eu não precisei nem chamar. E as pessoas já estão chegando à frente. E quando eu percebi, era eu. Já estava lá de joelhos, né? Que foi naquele momento que eu realmente tive um encontro com Cristo, né? Tive uma experiência com Cristo. E depois de lá, até hoje, tem até uma canção que fala que quando a gente entra no Santo dos Santos, em outro lugar a gente não consegue viver. E realmente, quando a gente entra e conhece o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, nós não conseguimos mais sair, né? E depois daquele dia até hoje, Deus tem feito grandes maravilhas, né, em minha vida, tanto na vida espiritual, né, que é a primordial, como na vida também familiar. E de lá até para cá, Deus tem levantado a gente em alguns departamentos que a gente menos esperava, sem a gente às vezes querer, mas Deus fala, quero você lá. Como eu falei no início, né? Deus usa aquilo que nós temos. E Deus acaba nos usando e a gente fala, mas pai, eu não tenho condição, eu não tenho experiência, eu não tenho nada a oferecer. Mas se você vai, o pai
te entrega aquilo que você precisa. E assim, é poderoso isso, né? É a permanência, né, no caminho, né? E, cara, e a sua família depois disso? Como que foi esse processo? Porque eu acho, principalmente na idade da juventude, né? Você que foi líder de jovens e ainda hoje provavelmente tem contato com os jovens, você deve saber que... Deve não, você sabe que o jovem, ele necessita de um apoio, né? Na igreja, de um apoio. Eu mesmo, durante um determinado tempo, minha família ia junto, tava todo mundo junto. Você conhece minha família, né? E só que chegou um momento que parou todo mundo no meio do caminho, todo mundo parou e eu permaneci. Foi um grande desafio pra mim, porque é difícil, né, cara? Você permanecer ali, você vai pra um culto ou pra uns trabalhos da igreja, depois você volta pra realidade e não tem aquele incentivo, né? É um grande desafio, né? Como que foi pra você? Porque você tem uma irmã também, né, a Natália, que também a gente conheceu e vivemos ali ao longo dos anos ali todos juntos, os jovens, né? E como que foi pra você e até pra ela também, né? Sei que ela não tá presente, mas vocês conviviam ali. Como que era essa diferença pra você de se você tivesse um apoio a mais ou se você não tivesse? E o quanto que você acha isso importante pro jovem ser apoiado pela família? O apoio da família, ele é sensacional. Porém, há momentos na vida, não é, que a família não vai conseguir te apoiar, porque é só você e Deus. Leandro Borges tem uma canção que fala, né? É só você e Deus e mais ninguém. Há momentos na vida que você vai ter que passar por essa pedagogia de Deus, esse aprendizado, que é você e Deus, não é? E como você bem disse, né? A gente ia com a nossa família na igreja, né? Mas chegou um momento que Deus falou: agora o tratamento é só com você. E Deus começou um tratamento comigo, por mais que nós tentamos, né? Muitas das vezes tentar segurar com as nossas mãos, com as nossas forças, os nossos familiares juntos. Mas os nossos familiares talvez não entendem o propósito que Deus tem na nossa vida. Não é? E o que acontece? E às vezes nós começamos a dedicar tanto na obra que o Senhor exige de nós. Deus fala: dedica na minha obra que eu cuido dos seus. Dedica na minha obra que eu cuido dos seus. Teve um momento na minha vida que eu precisei perder algumas coisas materiais, mas muitas coisas materiais, né, juntamente com a minha família, para eu entender. A gente precisa ganhar, a gente precisa perder para depois ganhar. E foi isso que aconteceu. Nós perdemos muita coisa material, né, no ramo comercial ao qual a gente estava ingressando, mas aí o Espírito Santo falou comigo: não adianta você ter tudo isso, ganhar tudo isso, e você não está presente na minha casa, você não está dedicando na minha casa, você não está buscando a mim pessoalmente. Eu perdi tudo o que nós tínhamos. Eu não, toda a minha família, a gente perdeu tudo, não é? E Deus começou um trabalhar diferente na nossa família, na nossa vida, e juntamente, né, minha mãe, meu pai, minha irmã, e Deus começou a trabalhar na nossa vida de uma maneira diferente. Tirou de onde a gente estava para um novo local, né, deu direcionamento para cada um de nós, né? Meu pai e minha mãe se estabeleceu novamente num novo trabalho, a minha irmã também, né, teve filhos, se casou, e eu também. E Deus exigiu muito de mim, porque, queira ou não, nós que estamos na frente de qualquer departamento da igreja, ou auxiliando na igreja, nós somos muito cobrados, não só para os nossos familiares, mas também por aqueles que estão ao nosso redor. Por que familiar? Porque muitas das vezes a gente teve que deixar de participar de algum aniversário, de algum casamento, de algumas festas, porque nós tínhamos um compromisso de estar na casa do Senhor, porque nós tínhamos que estar lá, porque era algum trabalho específico que era primordial nós estarmos lá. A gente ia para lá, fazia todo o trabalho, Deus abençoava, e depois a gente ia participar das festas, né? Ou do aniversário, casamento, ou alguma confraternização em família. Muitas das vezes os nossos familiares não entendem isso, né? Muitas das vezes não, sempre não vão entender isso, não é? Mas quando a gente tem o propósito e Deus coloca na nossa vida essa caminhada, nós temos que seguir primeiro o Senhor, né? Porque a própria palavra fala, né? Buscar a Deus sobre todas as coisas. Nós buscamos a Deus, dedicamos a Deus, e Deus sempre vai cuidar de cada um de nós, da nossa família. E foi através disso que eu fui crescendo e aprendendo, né? Eu nunca, né? E espero também nunca pedir
nada de cargo, de departamento, porque eu prefiro ficar mais quietinho ali, né, ouvindo a palavra, né, louvando a Deus. Mas sempre Deus foi nos conduzindo, né, para algum departamento. Trabalhamos juntos, né, na juventude, quando a gente estava numa igreja, numa congregação pequena, e depois, sem a gente menos esperar, a gente estava na liderança de uma juventude geral, né, da Almadric. Ficamos na Almadric, na liderança geral, por 8 anos, trabalhando com os jovens ali. Mas jovem é bacana trabalhar, porque nós aprendemos muito mais do que ele, não é? E a nossa família, como foi falado aqui, a gente não entende, porque nós temos que exigir muito, né, junto com os jovens, porque jovens precisam de muito tempo junto, porque eles não têm muitas das vezes apoio da família, porque muitos deles hoje vão sem a sua família para a igreja, muitos vão sozinhos. Às vezes vai só ele da sua casa, ou vai só ela da sua casa, e muitas das vezes eles contam mais para nós sobre a sua vida do que eles contam para a própria família deles, na verdade. Mas Deus vai trabalhando dessa maneira, e eu espero que nós, né, a gente foi um bom exemplo para eles. Vira e mexe, alguns mandam mensagem, obrigado por isso, obrigado por aquilo, né? Mas eu falo, ó, não foi eu estava ali apenas como um instrumento, né? Quem deu o direcionamento foi Deus através do Espírito Santo. E o que precisar, nós estamos sempre à disposição aí. Legal. E você, até um ponto que você falou, né, no começo, sobre a juventude antigamente, né? Como você cresceu um pouco naquela época. Que ano que foi, mais ou menos, quando você começou a frequentar, entre você voltar a ficar firme de novo, esse encontro com Jesus que você teve? Nós estamos em 2026. Vamos colocar aproximadamente 15 anos atrás, né? Dá 2007? 2007, 2008, nesse meado. 2007, 2008. Que a gente teve esse trabalhar de Deus diferente, né? Que Deus falou diretamente conosco, né? Para que e o que você sentiu de diferente principalmente hoje, né? Hoje você, ao longo dos anos, como você falou, você se tornou líder de jovens. E você provavelmente viu uma grande diferença, né? E acho que essa grande diferença, às vezes, pode causar um certo desconforto, né? Quando a gente não sabe lidar com as gerações, com as diferenças de gerações, né? E como você viu de diferente, o que você viu de diferente na geração que você se converteu, que você conheceu Jesus, e depois também, quando você foi crescendo na fé e depois também se tornou líder? Essa diferença de gerações, assim. Eu creio que essa diferença de geração que nós pegamos, talvez foi uma das mais difíceis, porque entrou na era da tecnologia. Porque antigamente, né, os jovens, eles iam para a igreja, a maioria de bicicleta, né, ia a pé, pegava ônibus, e naquela época a gente via pessoas que andavam 10 quilômetros, né, para ir para um ensaio de jovens ou para ir para alguma consagração. E eles eram um pouco mais próximos fisicamente. Ficavam todos próximos ali, conversavam entre eles, se divertiam entre eles. Né? Aí teve essa transição, né, principalmente de 6 a 7 anos para cá, quando veio a era da tecnologia do celular, do smartphone, que a gente tem hoje na nossa mão um computador que faz tudo. O que você quer está na sua mão hoje, não é? E através das mídias sociais, principalmente o WhatsApp, né, os jovens se conversam muito mais, não é, do que antigamente, porém se conversam virtualmente. Às vezes, quando que eles ficam em grupos, tá lá sentado 3, 4 jovens. Os 4 estão lá, né, conversando, só que com quem? Com o seu celular. Não estão mais naquele ciclo, né, de conversa pessoalmente. E essa diferença é muito grande. E essa geração tem que tomar um pouquinho de cuidado para que isso não venha estragar o seu futuro. Por quê? Que é o tato com as pessoas que tem que ter, né? O andamento que nós temos que ter, o convívio com as pessoas, para que ela não se afaste desse humano. E você acha que essa diferença, ela é de fato uma diferença que pode ser, como alguns
alguns pregadores, algumas pessoas assim, um pouco mais firmes no que eles falam. É uma geração perdida ou é uma geração que só é diferente e a gente precisa se adaptar? Para mim é uma geração que nós temos que se adaptar. Porque sempre, né, desde o início da, da era, né, do homem e da mulher aqui na Terra, sempre houve os seus altos e baixos. Não é? E nós temos que nos adaptar. Porque geração perdida não é. Porque hoje está muito mais fácil a Bíblia em nossas mãos, está muito mais fácil os louvores em nossas mãos. Antigamente a gente tinha que comprar o CD, né, comprar a fita para a gente estar escutando lá. VHS, né? Via ver pregação. Antigamente você tinha que comprar o CD ou o DVD ou até a fita VHF lá. É VHF, né? Antigamente lá. Isso. Que a gente colocava lá, aí enroscava, você tinha que tirar, tinha que ficar bobinando. Depois colocava de novo pra gente assistir alguma mensagem, alguma pregação. Hoje não, tá tudo na palma da nossa mão. Né? Só que nós temos que tomar cuidado, porque a grande quantidade de mensagens, pregadores e músicas que estão de fácil acesso na nossa mão, que não venha que não venha nos estragar com algumas mensagens que não é bíblica. Então eu creio que a geração não está perdida. A geração só tem que se adaptar na era que ela está. Porque estamos mais próximos de estudos, estamos mais próximos de tecnologia, estamos mais próximos de palavra, estamos mais próximos de pregadores que vão nos auxiliar e nos direcionar cada vez mais próximo da palavra e também, né, próximo da palavra, são mais próximos de Cristo. Então só temos que tomar esse cuidado aqui. Então não é uma geração perdida, só precisa se adaptar com a era que está vivendo. Sim, porque eu falo isso porque às vezes a gente ouve, né, pode ouvir na internet, como eu já ouvi de alguns pregadores um pouco mais rígidos, assim, nesse sentido, né? Nossa geração é uma geração perdida, uma geração que é uma das gerações mais fracas que tem. E, cara, se a gente for colocar na ponta do lápis, como você falou, né? Sempre tiveram os altos e baixos, né? Então, e para toda geração perdida, só existe uma solução. A palavra de Deus, o conhecimento do Senhor Jesus. Não mudou nada, né? Não mudou a forma, né? A base, né? Para que se conheça, para que essa geração perdida volte ao caminho, volte a se encontrar novamente, né? Só mudou como nós vamos transmitir essa mensagem, né? E aí, como você falou da tecnologia, né? Eu até trouxe o Fábio aqui, o Fábio é um missionário que, inclusive, era da nossa igreja, e ele tá lá no Peru hoje. Ele até falou, né? Quando eles foram lá pro Peru, lá, assim como no Brasil, né? Tem vários povos que ainda não conheceram a palavra, né? Por incrível que pareça, nós temos ainda no Brasil povos que ainda não foram alcançados pela palavra, que são, na sua grande maioria ali, os povos indígenas, né? Justamente por conta dessa dificuldade de língua, né? Então, assim, a gente não tem uma tradução para a Bíblia, né? Para o contexto deles, né? Porque, por exemplo, se a gente vai traduzir algumas palavras são desconhecidas para eles, né? Então, se a gente falar falar para eles que Jesus é o pão da vida, por exemplo, o que é pão para eles, né? Às vezes eles não têm acesso ao pão, então eles não... O conhecimento da palavra é diferente. Aí a dificuldade aumenta, né? Então, eles falam que através de uma inteligência artificial, antigamente, demorava-se anos para conseguir traduzir, tanto é que a nossa tradução, a tradução que a gente usa, né? João Ferreira de Almeida, foi uma tradução que demorou anos para conseguir ser concluída, né, para o português. E ele fala que em questão de 25 horas que a inteligência artificial consegue capturar a voz, né, a língua daquele povo, e ela consegue traduzir toda a Bíblia para eles. Então você vê que cada vez mais a gente está próximo de que as pessoas conheçam mais a palavra, né? Então eu acredito que, diferente, né, do que se é falado, do que se é pregado, né, sobre a juventude, né? Eu acho que nós temos uma ferramenta poderosa na nossa mão, inclusive nós estamos aqui, né, falando da palavra, né? Então eu acho que é uma geração que precisa se encontrar. Eu acho que é uma geração que ainda, pela quantidade de informação que tem, não sabe qual decisão tomar. Porque a gente ouve, eu até falei no último episódio, né? A gente ouve um pregador da palavra, por exemplo, no nosso contexto, depois ouve outro que fala coisas opostas, mas que são homens de Deus até. A gente até respeita, mas que falam coisas às vezes que
que são incoerentes umas com as outras. E agora? O que eu faço? E agora? E aí vem por falta de entender a palavra, às vezes vem a incredulidade. Então, a gente precisa realmente tomar esse cuidado só, né? E saber filtrar isso, né? Saber pegar essa informação, levar para quem pode nos auxiliar, né? E dar um direcionamento sobre aquilo. Porque a internet, ela vai cada vez mais nos dar informação, né? Isso não vai parar, eu acho que isso tende a aumentar mesmo, né? Tende a se multiplicar cada vez mais, porque todo mundo tem acesso à internet, todo mundo pode colocar um celular para gravar e falar alguma coisa. Então você imagina a quantidade de informação que não é gerado todos os dias, né? Então é justamente isso, né? A gente pegar todas essas informações e saber canalizar isso, né? E você, ao longo desses anos aí, você liderou um grupo uma equipe, né? Que foi o grupo de jovens ali na Umadric, que é um grupo geral, né? E desse grupo geral, por ser o grupo geral, tem os líderes que lideram os jovens. Então, automaticamente você liderava jovens, mas você também liderava outros líderes, né? Como que foi para você esse processo, né, de você liderar outros líderes? Porque a visão, não sei se a visão é outra, não sei qual que é a diferença disso, né? Mas está liderando pessoas que lideram outras pessoas, né? E você ter que repassar uma mensagem, repassar um recado, repassar informação, é diferente da forma como a gente pode repassar para um jovem que até então não assumiu nenhum cargo, não lidera nada, ele só está ali realmente por enquanto, né? Temporariamente para aprender a palavra, né? O que você viu de diferença nesse sentido, né? De liderar líderes, liderar jovens diretamente na igreja? É o que eu sempre tentei, né? Quando a gente iniciou ali com a juventude geral, sempre tinha um foco. Não vou estar aqui para sempre. A gente precisa formar também líderes, né, para que eles formem outros líderes, para que formem outros líderes. Pelo menos foi isso que a gente tentou fazer adaptação para fazer toda a formação. Então, vimos a estrutura e começamos a fazer vários departamentos para nos ajudar. Departamento 1, departamento 2, 3, 4, 5, vários departamentos, né, para a gente poder se estruturar primeiro, para começar a passar mensagem para os líderes e também depois para os próprios jovens que estão se chegando, né? E basicamente a mensagem é a mesma, como você falou, só que o tratamento às vezes tem que ser um pouquinho diferente. Quando ia falar com os líderes, a gente poderia ser um pouquinho mais firme, né? Tem que ser dessa maneira, tem que ser isso. Deixa o jovem te falar isso, você tem que usar argumento aqui, usar argumento ali, né? Para que eles possam se espelhar em vocês. Eu estou aqui apenas como ajudador, eu falava, né? E vocês estão como espelho lá, na congregação vocês estão. Nós somos todos iguais, né? Mas nós estamos aqui para passar informação para os jovens. Quando a gente falava com os líderes, sempre tentava trazer um pouco mais de... A Bíblia fala, né, que para algumas pessoas são tratados com leite, né? Com os jovens que estão iniciando na fé, é dessa maneira, igual criança. Vai alimentando leite. Quando ela começa a crescer, você começa a dar um alimento mais sólido. Com os líderes era um pouquinho esse alimento mais sólido que a gente pegava, né? Eu falava para eles, vocês têm que fazer esse tratamento agora um pouco diferente com os jovens, que estão iniciando aqui. O jovem, talvez ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu falava, parece que acontecia. Depois ele me falava, aconteceu isso mesmo, aconteceu aquilo. Falei, então, o caminho é esse. Vocês são quase os pais dos jovens na igreja, e eles vão falar muito mais com vocês, talvez depois muito mais do que com os próprios pais que eles falam, e muitos deles não têm nem pai nem mãe, não é? Então vocês vão ser a maior referência que eles têm. Então fique próximo deles, faça isso, faça aquilo. Então o tratamento que a gente tinha com os líderes, a mensagem era a mesma, porém as palavras e as argumentações que a gente tinha que usar com os líderes era outra, né? E a gente passava para eles, essas argumentações vocês se alimentam para que vocês possam transmitir para os jovens de uma maneira mais fácil e clara também. Quando a gente ia falar com os jovens, a gente pegava esse alimento, né, digeria e passava de uma maneira mais fácil
para que os jovens pudessem entender, né, o foco que nós tínhamos que chegar. Legal. E o que você acha pertinente para assim, para liderança hoje? Seja hoje ou seja para posteriormente, né, para frente, é que a gente está vivendo hoje, né? A geração é diferente hoje. O que você acha pertinente para um líder ter uma boa liderança, né? Porque você, ao longo dos anos que você liderou, nós fomos muito bem liderados e chegou um tempo que Deus realmente, aqui acabou, cessou. Então vamos fazer a troca e vamos para outros caminhos aí, né? Então, com certeza você tem uma bagagem, né? Até para ensinar, para poder instruir, né? Outros líderes também, né? E o que você acha pertinente e importante para um líder para que ele tenha sucesso? Vamos pensar assim, no sucesso como algo no lado espiritual, naquilo que ele precisa carregar para que ele tenha esse sucesso e alcance realmente esse propósito, que é fazer aquilo que Deus colocou ele ali para fazer, né? Primeiramente, eu acho que é o exemplo. Tudo que a gente for fazer, ou que a gente deseja que os líderes ou que os jovens façam, nós temos que fazer primeiro. E não é uma, duas vezes, são várias vezes. Por exemplo, se você pede ajuda para um jovem, por exemplo, eu preciso que você me ajude a carregar o banco. Ele vai ter que ver primeiro você carregar o banco. Eu preciso do jovem para que ele nos ajude a limpar, sei lá, um banheiro da igreja. Ele vai ter que ver você várias vezes fazendo a limpeza na igreja. Eu preciso que faça arrecadação de alimento. Você já vai ter que ter feito a arrecadação de alimento várias vezes. Uhum. Então, eu acho que o maior ensinamento, né, é você ser pelo exemplo. Quando eu chegava na igreja, na verdade, todos os lugares que eu vou, festa de aniversário, casamento, na empresa onde a gente trabalha, eu sou muito observador. E de tudo eu pego um pouco, né? Por exemplo, tinha um irmão da nossa igreja, ele, toda vez que abria a igreja, ele vinha abrindo todos os vitrôs, né? Aí acabava o culto, ele vinha fechando todos os vitrôs e recolhendo os copinhos, as garrafinhas. E ficou um exemplo para mim. Quando aquele irmão não estava lá, eu fazia isso. Eu vinha lá e recolhia todos os copos. Né? Chegou um determinado dia que eu vi os jovens fazendo isso. Eu falei assim, olha aí, não precisei nem falar. Foi pelo exemplo. E isso não só dentro da igreja, mas fora da igreja. O exemplo que nós temos que dar para as pessoas que estão lá fora, que muitos deles não vão ler a Bíblia. Então você é a Bíblia que eles vão estar lendo todo dia. Eu me lembrei agora aqui de um fato que aconteceu algumas semanas atrás, acho que 4, 5 semanas. Eu estava no supermercado, né? Primeiramente eu fui tomar um café com um dos nossos que já foi jovens nossos. Estava tomando um café com ele, eu, minha esposa, meu filho, e esse jovem conversando, né, pela manhã num sábado. Daí a gente tomou um café, tudo certinho, saímos, fui ao supermercado. E chegando no supermercado, tinha um amigo de trabalho de muito tempo atrás. 10, 12 anos atrás, aproximadamente. Aí ele me viu no caixa. Ele falou assim, ô Gutierrez, vou falar com você. Eu falei, beleza. Né? Aí minha esposa olhou pra mim e falou assim, não vai demorar, hein? Eu falei, não, fica tranquilo, né? Vamos ver o que ele quer. Falar com a gente, que ele queria falar comigo. E já era a próxima hora do almoço. Aí ele falou, quero te agradecer. Eu falei, me agradecer? Foi lá, me abraçou, tudo. Agradecer por quê? Rapaz, quero te agradecer. Mas agradecer por quê? E ele, sem saber falar o agradecimento, ele falou assim, ó, sabe por quê? Você sabe que eu me converti, né? Eu falei, sim, tô sabendo. Você sabe que eu já sou líder lá na minha igreja lá, né? Eu falei, sim, tô sabendo. Você sabe por que eu tô lá? Eu falei, falei, deixa ele falar. Porque você orou pela minha vida, né? Eu falei, sim. Eu falei com outro rapaz que lá atrás a gente conversando com ele, ele falou o seguinte, que você e mais 2 pessoas lá tinham um caderninho lá, e meu nome estava naquele caderno lá, e vocês oravam e jejuavam pela minha vida, é verdade? Eu falei, é verdade, então eu quero te agradecer, porque lembra lá quando eu ia discutir com vocês por causa do evangelho, que eu não aceitava isso, aquilo, eu era turrão, fazia isso, fazia aquilo, então, eu vi que aquilo era para me melhorar, e olha o que aconteceu. Hoje eu sirvo a Deus, sou líder de uma célula lá, Deus tem me abençoado, me batizei, não é? Então, por isso que eu estou te agradecendo.
E eu fiquei maravilhado com aquilo, né? Porque muitas das vezes a gente não vai nem saber, né, quantas pessoas a gente ajudou a chegar próximo de Cristo. A gente só vai saber quando chegar lá no livro quando chegar na eternidade, o Pai pegar o livro da vida, falar do seu nome e falar do seu galardão. Ó, isso, tal, tal, tal. Senão a gente não ia saber nunca. Aí Deus me fez nesse momento e naquele local, porque eu ia tomar um café com um jovem, depois da saída daquele café, Deus tinha algo para que eu ficasse mais feliz naquele dia e no dia posterior, como no dia de hoje, de saber que o exemplo que nós damos lá fora, né, ainda é o que prevalece. Porque imagine só, se eu não tivesse dado o exemplo, se eu tivesse discutido com ele, ou se eu tivesse até pegasse a Bíblia lá e falasse para ele assim como João Batista falou, se você é raça de víbora, a geração é outra. A geração é outra. Tratamos de uma maneira diferente. E hoje ele é convertido, segue a Deus. Então acho que o maior exemplo, tanto para líderes como lá fora, é através do nosso exemplo, nosso caráter, da nossa feição, do nosso caminhar com Cristo, né, e do nosso caminhar do nosso caráter. Sim, sim e não, não. Na realidade, isso aí é muito profundo, né, cara? Se a gente for parar para pensar o quanto que Jesus ele nos deixou de exemplo para aquilo que ele fez, e replicar isso na nossa própria vida, a gente só tem a ganhar, né? Jesus, ele fala, né, até quando ele vai lavar os pés dos discípulos, né? Ele fala para os discípulos, da mesma forma que eu lavei os seus pés, os pés de vocês, façam da mesma forma, porque eu os deixei o exemplo, né? Então, e quando a gente replica isso, a gente pega, nossa, cara, que Jesus fez isso, então por que eu não posso fazer isso e fazer isso com outro jovem? Ó, jovem, vem cá, deixa eu fazer um negócio com você, deixa eu te ensinar um negócio, deixa eu te ensinar uma coisa. Você vai lá, senta com ele, compartilha a palavra, ajuda ele numa dificuldade que ele tá, e às vezes ninguém fica sabendo daquilo, você ajuda ele, levanta ele daquela situação. Agora, ó, você vai e faz do mesmo jeito com outros jovens também. E assim a gente vai fazendo os discípulos, né, cara? Porque o discipulado, ele é justamente isso, né? Você pega uma pessoa, você ensina, ajuda ela, você discipula ela, e depois você ensina que ela também tem que discipular outros também, né? Sim. E o exemplo vai indo, vai indo. E assim é que o reino de Deus cresce, né? E entrando, né? Como você falou do exemplo de Jesus lavando os pés dos discípulos, Jesus nos dando esse ensinamento para a nossa vida. Não é? Muitas das pessoas hoje escolhem de quem vai lavar os pés. Eu vou lavar o pé dessa daqui porque eu sei que ela vai me dar algo lá atrás, vai me dar algo lá na frente. Eu vou lavar o pé dessa outra aqui porque eu sei que ela vai me ajudar daqui a pouco lá na frente. Mas Jesus vem nos dar esse exemplo. Eu lavei o pé de Tiago, João, lavei o pé de Pedro, mas também eu lavei o pé daquele que me traiu, de Judas. Né? Então nós temos que saber o quê? Não temos que olhar de quem nós vamos ajudar. Né? No exemplo da Bíblia, claro que é o de quem nós vamos lavar o pé. Né? Mas nós temos que ajudar e saber que aquela pessoa talvez pode fazer alguma coisa contra mim, mas a minha parte estou fazendo. Foi o que Jesus nos ensinou, né? Através do maior exemplo, nosso maior líder, que é Jesus Cristo. Exatamente. E esse assunto vai longe, né? É profundo demais. Bom, e aí, cara, depois você tem a história de você com a Vanessa é um pouco longa, né? Uhum. Vocês se conheceram na igreja, como que foi esse processo até vocês terem a família de vocês hoje com um filho, né? Não foi um processo fácil, como falamos no início, né? Como a minha família não era participante de muitas atividades na igreja, não é? Mas eu acabei pegando esse direcionamento de me aprofundar cada vez mais, né, nos trabalhos da vida cristã, né, no exemplo de vida que nós temos que sempre fazer lá fora. E teve um determinado dia, foi numa virada de ano, né, na igreja. Eu não me lembro a última vez que eu não passei a virada do ano que não fosse na igreja. Eu não me lembro. Sempre que fazem a virada do ano, do dia 31 para o dia 1º, eu sempre estive na igreja. E num desses anos, né, 15 anos atrás, aproximadamente, um pouco mais, não é? Quer mais água? Obrigado.
Por favor. Aproximadamente aí. Parou? Não, pode. Teve esse período aí que eu conheci a Vanessa na virada do ano. A gente se conheceu na igreja mesmo. Eu conversei com ela. Falei, oi, tudo bem, tal. Mas foi uma conversa rápida. Né? Mas mal sabia, né, o que Deus tinha para nossas vidas. Aí passou-se 2 anos. A gente começou a ter um pouco mais de contato. Ela tinha seus 15 para 16, 17 anos. Vocês eram bem novos, né? Bem novo. A gente começou a ter mais esse contato, se conversar mais, porque antigamente não tinha, né, WhatsApp, não tinha essas mensagens, era mais... Quando tinha celular era SMS, né? Ele ficava lá, para falar alguma coisa, você digitava... Para chegar na letra C, você ficava ABC, né? Ficava num... Eu 2, lembro que... 3. Eu lembrei agora do... O Jefferson mandava os recados pra gente, cara. É tudo por SMS, né? Exatamente. E eu louvo a Deus pela vida dele, porque Deus deu muito dedo pra ele digitar ali, pra investir na minha vida lá. Vem pra igreja, não sei o quê. Ele mandava algumas palavras lá e eu vinha, né? Eu não vou. Mas ele insistiu tanto que ele foi peça fundamental para que eu pudesse voltar, não é? Aí conheci a Vanessa, começamos a namorar. Já estava quase finalizando o curso na faculdade, foi em 2010 aproximadamente. Você estudou o que na faculdade? Fiz administração, né? Depois eu fiz logística também, já aproveitei. Já iniciei logística. Aí o pastor Alfredo sempre falava, quando você vai casar? Eu falava, um dia eu vou casar, pastor. O pastor Alfredo, ele carrega essa frase, né? Porque ele fala a mesma coisa pra mim, sempre. Que dia você vai casar? Eu falei, pastor, ainda não sei. Ele falou assim, marca o dia, senão nunca vai chegar, não é? Uhum. Aí eu falei, pastor, eu vou marcar. Chegou um determinado dia, né? Ele era o pastor da nossa igreja. Falei, pastor Alfredo, faz a pergunta. Que dia você vai casar? Esse pastor vai citar o dia. E ele, glória a Deus, prepara que vai chegar. E eu com minha esposa, a gente trabalhava, né, cada um na sua atividade, estudava também, ela estava estudando, e fomos preparando para o casamento, e Deus também preparou um apartamento para nós. Deus usou a vida de uma pessoa que trabalhava comigo e falou o seguinte, eu quero vender esse apartamento para você. Eu falei, mas eu não consigo comprar apartamento. Não é? Ele, não, eu quero vender para você. Eu falei, não, mas eu não consigo comprar um apartamento, né? Vou fazer o casamento, tal. Não, mas eu não sei porque Deus falou pra mim, ele já era cristão. Eu tenho que vender esse apartamento pra você. Eu falei, tá bom. E como que vai ser? Ele falou assim, isso. Eu falei, não é possível que é desse jeito que ele vai fazer. E aí eu falei com a minha esposa, ela, não, acho que não vai dar certo, não sei o que, tal. Eu falei, não, vai dar certo, enfim. Comprou o apartamento dele, né? Aí 2 anos depois, preparamos para o casamento, né? Louvado seja Deus por isso, que tudo aquilo que a minha esposa quis no casamento aconteceu. Tanto na parte da igreja, ela queria que fosse os músicos tocar também. E eu, nossa, e agora? Vou fazer o que com os músicos? Aí eu vi, tem esse músico que tá no meu casamento. Conversei com ele, ele falou assim, não, deixa comigo. Ele arrumou toda a parte musical, teve a parte musical da banda também, né? Nos casamos. Fomos também, fizemos uma festa de casamento, maravilhosa. Inclusive eu estava, né? Estava lá também, tem no nosso álbum de casamento. E acabou a festa, né? Deus foi preparando tudo. Só que o que eu tenho a ressaltar disso? Se eu pegar o meu salário, se eu pegar o salário da minha esposa, na época, assim, quanto que a gente fazia as contas juntos, já unia junto o nosso salário para fazer o pagamento de todas as coisas, né? Do apartamento, também do casamento, que a gente tanto almejava, a conta não fechava. Porque a festa ficou de valor X. A gente ganhava menos. A gente vê que Deus proveu, Deus multiplicou. Então, quando nós estamos integrados no caminho do Senhor, fazendo a obra dele, ele cuida de tudo. Tanto na parte material, como eu falei, o apartamento, que Deus proporcionou a gente fazer uma reforma nele, como também a parte do casamento, que Deus multiplicou. Como eu falei, se colocar na ponta do lápis, não sei de onde veio. Mas Deus abençoou. Aí eu falei, e agora? A gente vai viajar para onde?
A gente não tinha carro, não tinha condição financeira. Aí apareceu para mim num e-mail uma pousada. Aí, na hora que eu vi o valor, eu falei, não é possível que é esse valor. Liguei lá, ela, não, é esse valor mesmo. Aí, falei para ela, olha só esse valor aqui. Vamos pegar. Peguei. Me lembro o valor, acho que era 380, alguma coisa assim do tipo. Né, você entrava no domingo e saía na quarta-feira. Olha. Eu falei, nossa, não é possível. Aí tava escrito lá, era pensão completa. Café da manhã, almoço e janta. Eu falei, não é possível. Tá louco. Eu falei assim, será que Deus preparou até aqui? Será não? Deus preparou. E a gente comprou, foi logo aqui. Numa cidade próxima onde nós estamos, Poços de Calda. E nos casamos, no domingo a gente foi lá para a viagem, foi muito bom. Deus preparou, a gente não tinha um carro, meu sogro emprestou o carro dele pra gente ir. Voltamos e Deus multiplicou. E até hoje. Hoje, esse ano de 2026, vai fazer 10 anos que nós nos casamos. E há 4 anos atrás, aproximadamente, tinha um pastor que nós pegamos uma amizade fantástica com ele. Hoje é o nosso amigo, irmão, que inclusive hoje dirige uma das nossas igrejas nos Estados Unidos, em Jacksonville, o pastor Jonathan Vidotti, e hoje também é auxiliar na nossa igreja mãe, na nossa igreja lá nos Estados Unidos, né, que é a nossa sede mundial, o pastor Jonathan Vidotti, e esses cerca de 4 anos atrás, conversando com ele e tal, né, aí o pastor ele pregou num culto de jovem que nós tínhamos, aí no domingo o pastor falou para ele pregar no culto da família. E ele ministrando a palavra no culto da família, chamou eu e falou, Gutierrez, eu não vou conseguir segurar, eu tô me relutando com isso. Vanessa, vem aqui. E foi eu com a minha esposa lá na frente. Ele falou assim, ó, eu relutei a tarde inteira, mas Deus tá falando para entregar aquilo da mensagem dele. E ele entregou que nós íamos receber um presente, né, que Deus estava preparando tudo, que Deus conhecia o nosso trabalhar, conhecia o nosso coração, não é? Então, nos próximos dias a gente iria descobrir, iria saber. E fomos para casa, né, sem saber, né, o que Deus ia nos enviar. E dias após, 2, 3 semanas, minha esposa descobriu que ela estava grávida. Não é? Então a gente viu o cuidado que Deus tem na nossa vida. E quando ele falou isso, né, a gente não sabia o que, a gente pensava mais na coisa material. Né? Mas Deus já estava gerando dentro da minha esposa um filho da promessa. E aí, minha esposa ficou grávida, aí veio o Estevão, que para nós é peça fundamental do nosso relacionamento. Né? Como marido, esposa, marido. Né? E agora o nosso filho, o Estevão, que está seguindo no caminho do Senhor também, que a gente vem direcionando ele. Né? Ele adora estar nos eventos. Quem que convive com a gente sabe. Gosta de estar cantando, gosta de estar pegando o microfone para estar louvando, gosta de pegar a baqueta para ir na bateria, gosta de pegar o teclado para ficar dedilhando lá e gosta muito de cantar Além do Rio Azul. Não é? E através disso a gente vê o cuidado que Deus tem. Lá atrás, Deus já preparava. E se a gente não tivesse confiado em Deus lá atrás, falou, não, vou fazer com a minha força, talvez a gente não teria chegado onde chegamos. Não é? E hoje Deus está nos levando a lugares inimagináveis, não é? Através da nossa família, né? Em questão material e também em questão espiritual. Nessa maturidade que nós vamos tendo, não é? Gerações passam, né? Como foi falado no início aqui. Né? Experiências vêm e vão. Nós temos que aproveitar essa experiência para que nós possamos aplicar na nossa vida. Para que nós possamos ser um testemunho vivo do que Deus fez, faz e continuará fazendo para cada um de nós, né? Ah, legal, muito bom. Cara, esse testemunho do seu filho é muito profundo, né? Que eu lembro, de Jonathan Vidotti, esses dias eu fui no Brás, lá na Umadesp, né? E ele que pregou em dos cultos lá, né? Porque teve um culto à tarde e depois um culto à noite também. Cara, a mensagem dele me marcou demais, assim, de quando ele veio, mas dessa vez que eu fui lá no Brás me marcou muito mais, né? Que ele trouxe justamente essa questão de um resumo, né, do que ele falou, né? Ou é tudo ou é nada com Deus. Né? A gente vive uma geração muito instável, né? Uma geração que hora começa e para no meio do caminho, ou às vezes nem começa,
não sabe o que quer, não... ou é tudo ou é nada, sabe? Com Deus a gente precisa mergulhar fundo mesmo, sabe? E poder ouvir cada vem que ele vem ministrar é sensacional, né? Ele, a mulher dele também, né? E, cara, o que você sentiu de mudança, assim, na vida de vocês depois que que veio o filho? E o que você poderia até deixar, né, de ensinamento ao longo desses 4 anos, né? 3 anos e meio. 3 anos e meio. O que você aprendeu, assim, que te marcou com a paternidade? O que mais marcou é o amor, né? O amor que a gente tem pelos filhos, né? E os filhos têm por nós. Que chega próximo ao amor que Deus tem pelas nossas vidas. É porque o amor de Deus, ele é muito maior, né, que ele tem por nós. E a gente vê o quanto de exemplo que nós temos que ser para os nossos filhos. Por mais que os nossos pais fizeram de tudo e fazem ainda de tudo, né, para as nossas vidas, agora nós vamos tentar também fazer o que os nossos pais fizeram. Não é? E a gente fica naquela, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, para estar beneficiando a quem? Os próprios filhos, os nossos filhos, né? Que é a nossa geração seguinte. E o que nós temos que a gente aprende, né, todo dia, mudou totalmente a nossa rotina. A gente podia tranquilamente para uma vigília, e eu e a Vanessa, minha esposa, agora já não consegue muito, né? Dependendo alguma atividade que vai fazer, um tem que ficar com ele, não é? Ou eu ou ela, algum culto específico, ou culto de mulheres, então eu direciono ela e ele fica comigo. Algum culto específico para homens, varões, eu vou e ela fica cuidando dele, né? Mas não podemos deixar o quê? De integrar ele junto nisso. Tudo que nós fazemos, levamos ele. Vamos na igreja, levamos ele. Vamos no aniversário, levamos ele. Vamos viajar, levamos ele. Porque, como eu falei lá no início lá, nós somos o maior exemplo. E quando ele vê a gente ou ministrando a palavra, ou com o microfone, ou fazendo alguma coisa na igreja, ele quer fazer igual. Então nós somos o exemplo deles. Assim como nós temos que seguir o exemplo de Cristo, depois, logo mais, nós temos que direcionar os filhos a quem? A Cristo. Papai pode errar, mamãe pode errar, mas o maior exemplo é Jesus. E a nossa rotina mudou, mas mudou de uma maneira espetacular. Que coisa que a gente não fazia, a gente está fazendo. Né? E a gente vê esse amor incondicional que Deus tem pelas nossas vidas, que é próximo ao amor de uma mãe para um filho, de um pai para um filho. Não é? É por isso que a Bíblia, ela trata o relacionamento de Jesus, né, de Deus com o ser humano é de pai e filho, né? Por isso que a Bíblia fala que nós somos filhos adotados, né, por Deus. E esse relacionamento de nós, né, do pai para um filho aqui na Terra, ele é a representação, né, quando um relacionamento é bem tratado, biblicamente, ele é comparado a um relacionamento de Deus com o ser humano, né? E, cara, estamos chegando já aos finalmente, né, do nosso episódio, e eu queria que você deixasse um recado final, né? Aquilo que arde no seu coração, de tudo que você viveu, de toda essa trajetória que você teve, que, como eu falei até antes da gente começar o episódio, né? Às vezes a nossa tendência é não valorizar muito o que nós vivemos. Mas eu acredito fielmente, com tudo que eu tenho vivido também, que o que Deus mais usa no nosso futuro é o nosso passado. Porque nós aprendemos com o nosso passado, a gente tropeça e lá na frente a gente pode ensinar outras pessoas que por aquele caminho ela pode tropeçar. Eu já fui por esse caminho, então não vá por aí. Você pode tropeçar. O que você deixaria de recado? Um recado final para nós encerrarmos aí o nosso episódio. Sim. Lucas, capítulo 10, vai falar sobre 3 parábolas. Na verdade, as 3 são uma. Né, que vai falar sobre a parábola da ovelha, a parábola da didracma e também a parábola do filho pródigo, que a gente mais conhece. A primeira história é da ovelha que se perdeu.
algo que estava fora, não é? E foi perdido. A segunda é algo que estava dentro, da didracma. Estava dentro e se perdeu, não é? E nós chegamos depois na terceira história, de um filho que se perdeu fora, de um filho que se perdeu longe, e de um filho que se perdeu dentro. Por quê? O filho pegou o que era do seu direito e foi fora, e se perdeu. E o filho que estava dentro, ele também se perdeu. Como assim? As duas primeiras parábolas, tanto da ovelha como da didracma, é a mesma que a do filho pródigo. Por quê? A ovelha se perdeu, ou seja, o filho que estava dentro ele foi para fora, ele se perdeu. A didracma estava dentro e se perdeu. O filho que estava junto com o pai estava dentro e estava perdido. Por quê? Essas duas histórias se conectam a essa terceira história aqui. O que acontece? Porque podemos sim estar perdidos fora, mas quantos de nós estamos perdidos dentro, como a própria palavra diz aqui? E a pior perca que acontece, na verdade, é no encontro do filho que estava fora. Como assim? O filho que estava fora estava voltando. E o filho que estava dentro, ele ficou triste. Ele não teve esse amor, ele não teve essa compaixão de ver o seu irmão voltando. Ou seja, ele estava dentro da casa do pai, mas estava perdido. Não é? Nessa história, nós sempre falamos do filho pródigo, que pegou a sua parte com o pai, gastou tudo. E falamos também do filho desobediente, que estava junto com o pai. Né? Por mais que ele estava junto com o pai lá, ele fica bravo, desapontado, porque o pai vai lá e recebe o seu filho. Mas nessa história, nós temos que olhar o grande pródigo, na verdade. Mas que grande pródigo? O que significa pródigo? Eu busquei no dicionário, a palavra pródigo, ela vem do latim pródigos, e também significa o quê? Algo abundante, algo que produz muito, algo que é muito generoso a oferecer. Ou seja, essa parábola está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Normalmente chamamos da parábola do filho pródigo, não é verdade? Mas hoje nós vamos olhar por um ângulo diferente para a gente concluir. Como assim? O pródigo verdadeiro dessa história é o pai. Por quê? O filho foi pródigo por desperdiçar, mas o pai, ele foi pródigo por amar incondicional o seu filho que estava voltando. Mesmo antes do pedido de desculpa, o texto vai dizer aqui que o filho estava longe. O pai o viu de longe, moveu-se de íntima compaixão, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. Na cultura judaica, um homem mais velho não corria. Era algo humilhante socialmente. Mas o pai, ele deixou tudo isso de lado, toda essa reputação, e ele falou, meu filho está voltando. Ele vai, corre e abraça o seu filho. Isso é um amor que ultrapassa os protocolos. Isso é um amor que não espera explicação perfeita. Outro ponto que nós vemos aqui, a palavra compaixão que fala aqui no texto original carrega a ideia de algo que vem de dentro para fora, de algo muito profundo. Ou seja, o pai não coloca o filho em um período de teste, não. Quando o filho chega, ele não exige pagamento, não fala para o filho falar do seu passado. O pai, logo quando o filho fala, pai, pequei contra o céu, o que acontece? O pai vai, interrompe o discurso do filho, fala para o seu servo trazer melhor roupa, trazer o anel, trazer as sandálias, trazer o novilho cevado, ou seja, isso não é perdão. Isso é restauração da identidade do seu filho que estava perdido, não é? O filho queria ser tratado como servo quando ele chegou, mas aí o pai restabeleceu ele como seu próprio filho. Ou seja, graça é receber o que nós não merecemos, que foi o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. O filho merecia consequências, mas aí o pai recebe ele com o quê? Com festa. Talvez você tenha sido pródigo em erros, mas Deus é pródigo em misericórdia. Você pode ter desperdiçado oportunidades,
Talvez você pode ter desperdiçado centenas e centenas e centenas de oportunidades, mas Deus nunca desperdiça os filhos, porque o amor de Deus corre na sua direção antes da sua explicação. Então basta você se achegar mais próximo de Cristo, falar: pequei contra os céus, o Pai está de braços abertos para te receber. O filho pródigo foi talvez no desperdício, mas o Pai é pródigo na graça. E essa graça sempre vai correr mais rápido, porque você pode ter ido longe no pecado, mas você nunca irá mais longe demais para o amor incondicional que Deus tem para a sua vida. João capítulo 3,16 vai falar o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você tenha saído da sua casa, talvez você tenha desperdiçado tempo, talvez você tenha feito escolhas erradas, ido em oportunidades erradas, talvez hoje você carregue culpa, vergonha, talvez até silêncio, mas escute isso: o Pai nunca deixou de olhar para o caminho. Ele não estava esperando você melhorar, ele não está esperando você ser merecedor, ele não está esperando você de qualquer maneira, não, ele só está esperando você voltar. Então aproveite essa oportunidade, você volta. E quando ele te ver de longe, você chegando mais próximo, eu tenho certeza que ele não vai apontar o dedo para você pelos seus erros. Ele vai abrir os braços e vai te abraçar. Antes que seu arrependimento encontre palavras, o amor do Pai já está no caminho te aguardando. Ou seja, hoje não é dia de explicar o passado, é dia de voltar para casa. Hoje não é dia de você justificar o erro, hoje é dia de você deixar o Pai te abraçar, porque você pode ter ido longe demais no pecado, mas nunca foi longe demais para esse amor incondicional que nós falamos aqui nessa gravação, do Pai que tem com o seu filho. O céu não celebra o seu passado, celebra o seu retorno. E o Pai quer te salvar o que está fora e também o que está dentro. Por que o que está dentro? E nós que estamos aqui hoje, dentro, representando esse filho que estava próximo do Pai, nós não podemos esquecer do quê? Daqueles que estão voltando aos caminhos do Pai. Nós temos que estar ao lado do Pai, de braços abertos também, para receber esses nossos irmãos que estarão voltando para casa. E que nós não podemos perder essa compaixão, que nós não podemos perder esse amor que nós temos. E que nós tenhamos essa sede. Que sede? A sede daquele que está lá fora, querendo voltar, mas não consegue. Nós temos que ter essa sede dentro de buscar as pessoas, buscar as vidas. Mesmo quando você se perdeu de si mesmo, o Pai está no caminho te aguardando você de volta. Porque o filho muda. O filho com certeza vai mudar, não é? E o que acontece? Eu mudo, você muda, mas o Pai nunca mudará, porque Ele está te aguardando hoje. Aproveita a oportunidade. O Pai não muda, então venha, aproveite. Continua nos amando, continua nos perdoando, nos dando outra chance a cada dia. E que nós nunca possamos perder o brilho do nosso olhar. Que Deus continue abençoando a cada um e saber, se você está fora, corra para dentro. E se você está aqui dentro, não fique pensando lá fora. Seja diferente dessa palavra que nós falamos aqui. Esteja de braços abertos para receber junto com o Pai aquele que vai estar correndo de volta para casa. E na casa do Pai, nós temos muitas bênçãos, muitos projetos e uma família que está te aguardando, de braços abertos, esperando você. Nós teremos e temos muitos exemplos e muitos testemunhos para contar. E se fosse contar todos, sem brincadeira nenhuma, o céu é prova disso. Iríamos ficar aqui algumas horas gravando. Porque o que Deus tem feito na minha vida, da minha esposa, do meu filho, o cuidado que Deus tem com cada um de nós, através, juntamente com a minha família, meus pais, minha mãe, meu sogro, minha sogra,
todos os nossos familiares. São testemunhos que a gente, às vezes, aconteceu 10, 15 anos atrás e Deus nos lembra no dia específico para contar para alguém, para aquela pessoa que seja edificada. Então, se você quer saber, você quer ter testemunho, você quer ter vida em abundância, volte para casa, que Deus está te aguardando. Muito bom. Obrigado, Gutierrez, pelas palavras, obrigado pela presença. Eu gostaria de futuramente marcar mais um episódio aí pra gente falar de mais alguns assuntos. Sim. Trazer a Vanessa aqui também pra a gente bater um papo bem legal. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana. E obrigado por você que ficou até aqui, nos assistiu. Que Deus abençoe a sua vida. Você viu o quanto que esse conteúdo é rico, o quanto que nós compartilhamos aqui é poderoso. Nós cremos que o nosso testemunho, nós cremos que a palavra de Deus, ela é suficiente para transformar a vida do ser humano. Então, compartilha a palavra, compartilha a fé, que você pega esse link, compartilha com as pessoas. Não é para mim, não é para nós que estamos aqui, mas é para que as vidas sejam alcançadas, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando nós postarmos os conteúdos aqui também. Tá joia? Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Gutierrez, mais uma vez. Manda um abraço pra Vanessa lá, seu filho também. E até um próximo episódio aí, né? Sim. O filho mais velho muda. O filho mais novo muda. Mas o pai nunca muda. Nunca se esqueça disso. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe e até o próximo episódio. Silence of dawn, I feel